Muito bom dia, amigos. Hoje a nossa conversa aqui é sobre o texto de João, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. A história é aquela em que Jesus cura um paralítico que sofria 38 anos. Ele estava num lugar chamado Betesda, onde se alimentava a crença de que uma personagem movia as águas, e então o primeiro a descer era curado. O homem era paralítico, dificilmente seria o primeiro. Esse versículo 4, que fala que um anjo movia as águas, ele não está presente nos melhores manuscritos, nos mais antigos. Ele me parece uma resposta ao versículo 7. Se as águas eram agitadas, quem era que as agitava? E como as ações sobrenaturais eram atribuídas a Deus, né, pode ser que esse versículo seja aí um acréscimo. Mas vamos pensar no seguinte: o episódio nos anos 30, durante o ministério de Jesus, mas a escrita, ela é bem depois, anos 90, 100. Inclusive, há um pesquisador que atualmente defende a ideia de que esse texto foi escrito mais ou menos no ano 130. Por que eu estou dizendo isso? Podemos afirmar com certa segurança que no ano 135 os romanos eles aumentaram a estrutura desse lugar, construindo cisternas, bancos, salas cobertas. O imperador era Adriano, e Adriano era um seguidor de Serapis, o deus médico, que cura pelas águas. Adriano ele fez uma visita ao Egito no ano 131, e ele volta de lá com essa crença em Serapis. Devemos pensar o seguinte: anteriormente a isso, no primeiro século, qual era a crença desse lugar? Uma crença judaica, uma crença pagã? Me parece que o autor ele coloca em confronto o cristianismo e o paganismo. Jesus versus os deuses médicos. Porque no tempo em que ele escreve, fervilhava na bacia mediterrânea essa coisa da cura pelas águas, dos deuses médicos, Serapis, Esculápio. E então, o autor, ele coloca Jesus como o vencedor, o salvador do mundo. Aquele que vence os deuses médicos no terreno deles. E sem que seja necessário descer as águas. Num breve diálogo, Jesus diz: pega a sua cama, levanta e vai para a sua casa. Um homem que sofria há 38 anos, ou seja, o espaço de tempo que ele sofria era maior do que a própria idade de Jesus. Qual é a aplicação que esse texto nos permite fazer hoje? Penso que ele traz detalhes interessantíssimos. Por exemplo, Jesus está num lugar de sofrimento, mas as pessoas doentes que sofrem, angustiadas, estão olhando para o poço, para o agitar das águas. Enquanto que aquele que poderia fazer alguma coisa está presente. Queridos, Deus pode pôr fim ao sofrimento com um simples gesto. Mas, por vezes, o nosso olhar está no agitar das águas. No momento difícil, conturbado, isso suga as nossas energias. E então, direcionamos o nosso olhar para outro lugar. Devemos olhar para Deus, aquele que pode pôr fim ao sofrimento, com um simples gesto.
o homem sofria há 38 anos. Ainda que o nosso sofrimento pareça durar uma eternidade, Deus pode pôr fim a isso. Assim como Jesus pôs fim ao sofrimento daquele homem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Parece que as águas estão agitadas demais. Então, o texto nos convida a olhar para Deus, porque Ele está presente no meio dessa confusão toda. Assim como Jesus estava naquele lugar de sofrimento, Deus está presente nesse momento tão difícil. Será que também não estamos olhando para o lugar errado? Para o agitar das águas? Enquanto que devemos pôr a nossa confiança naquele que pode pôr fim a tudo isso. Pense nisso. Abraços.